Gente, esse programa tá passando muito rápido, tá falando pro Rogerinho, né, Glaucia? Já estamos na última pauta, mas essa pauta é maravilhosa, você não vai desgrudar o olho, que a gente vai aprender muito. Quem tá aqui é a nutricionista Amanda Regina, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, muito Carol. bom te receber. Bom, primeiro que isso aqui tudo tá lindo, né? A nossa equipe é maravilhosa, né? Olha que as meninas montaram. Sim. Isso para você entender, então, com a aula da nossa querida Amanda, cada fase da vida da mulher, o que a gente precisa e o que a gente, aos poucos ou ao longo do tempo, vai ter que ir dando uma diminuída, né? Sim. É assim que funciona no final, né? Sim. Mas, assim, a gente tem alimentos, Carol, que vão ser importantes sempre. Tá. E a gente vai ter alguns que eu acho que é da fase mesmo. Então, por exemplo, a menarca é o nome da primeira menstruação na nossa vida, né? E aí, eu acho que é uma fase muito importante da gente, se não teve hábitos alimentares bons, começar a ter bons hábitos alimentares. Perfeito. É aquela fase que às vezes a menina ganha mais peso. Por quê? Porque com o início da menstruação a gente diminui a velocidade de crescimento. Então, mais ou menos, a gente cresce um pouquinho só. O depois GH que dá uma menstrua. caída. Exato, tá? Então, eu acho que é uma fase para você começar a incluir saladas. Então começar a inclusão aí das hortaliças, de tudo que vem da horta, tá? A diminuir a gordura e tomar cuidado com dietas radicais, porque é a hora que a gente já começa a ter um transtorno de imagem. Então eu acho assim fundamental a cuidar mesmo, a entender se tá normal, se não passa na nutricionista, na avaliação médica, né? Para não fazer essas dietas malucas e esdrúxulas, que aliás a gente vira refém a vida inteira muitas vezes, né? Você tocou num assunto maravilhoso desta fase. O número de adolescentes, pré-adolescentes tem aumentado assustadoramente, vamos dizer assim. O negócio está bem grave, bem sério com a questão do transtorno de imagem, com a anorexia, com as compulsões e depois com problemas desses transtornos. Então, eu achei que você tocou num ponto perfeito, porque a menina, sim, ela pode, em determinada fase, você mesmo disse, então vem a menstruação, pode ser que ela ganhe um pouquinho de peso pela questão hormonal, a diminuição do GH, e ela pode, sim, se olhar no espelho e ter um problema ali de autoestima nessa fase, que é uma fase de muitas descobertas. Vocês concordam, né, mamães? Eu sou mãe de menino, mas tenho muitas amigas que são mamães de menina, assim como minha diretora. E é uma preocupação, e eu acho que a gente tem que colocar esse ponto aqui, porque as mães estão nos assistindo, que ao mesmo tempo a gente tem que entender essa menina, certo? E não achar que é bobagem também aquele ponto dela de autoestima que está prejudicado. Você não concorda? Concordo. Como é que a gente abraça essa pré-adolescente, Amanda? Eu acho que a gente abraça, assim, ouvindo, né, abrindo um canal de escuta para essa pré-adolescente e trazendo também como é que foi pra gente, né? Assim, essa mudança no corpo, porque imagina, a criança tá com o corpo e depois ela ganha seios, ela ganha pelos, ela muda a textura do cabelo, né? E aliás, isso a gente passa como mulher a vida inteira mudando a textura do cabelo, mudando cada coisa. Então, eu acho que é primeiro acolhimento mesmo, né? Então, entender também que a alimentação, ela passa por esse processo afetivo. Então não dá, Carol, simplesmente para tirar tudo que gosta, tá? Mas eu acho que dá para fazer um trabalho assim de introdução de bons hábitos alimentares. Uma coisa depois que eu trouxe para você provar é a diminuição de gorduras nessa fase, que é uma fase de fritura, de salgadinho, né? Mas aí para diminuir isso, então substituir por creme de leite, entre aspas, de castanha, tá? Que é só bater a castanha de caju. É esse que tá aqui? É esse que tá aí, tá? Que é só bater a castanha de caju junto com o inhame, tá? Que eu vou falar muito ainda de inhame e assim, é maravilhoso. E aí você pode trocar na sua receita preferida, que vai creme de leite, por isso. Tipo estrogonofe, tipo outras... Macarrão com molho branco. Posso experimentar esse? Tá? Lógico, tá prontinho esse daí pra você fake, provar. A gente pergunta, né? Mas o povo sabe que eu como mesmo. Vai saber que é, né, com assim, pepino só... ainda. Ai, arrasei. Ai, que delícia. 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 E substitui super bem. Não, tem um sabor da castanha que é maravilhoso. Sim. Adorei. E aí, Carol, né, essa menina que ganhou a primeira menstruação vai entrar então na fase da TPM. Eu vou só colocar uma perguntinha do público. Lógico, da menarca, por favor, aí a gente já vai vamos pra lá. TPM. Olha lá, gente, quem escreveu pra gente na tela.
Obrigada, Isabel. Um beijo. A criança perde muito ferro na menarca? Pode perder. Você sabe que o ferro é tão importante no metabolismo que a gente praticamente reabsorve, tá? A mulher é o único ser que tem perdas, porque realmente a gente perde o sangue na hora da menstruação. Então, é importantíssimo ver exame sempre se essa criança, essa jovem ou mesmo a mulher adulta está anêmica, porque tem muitas crianças anêmicas, Carol, tá? Então, aqui, um dos que eu separei são os alimentos roxos, ainda respondendo aí essa mãe. Então, quanto mais alimento roxo a gente incluir, melhor. Então, assim, beterraba, suco de beterraba, uva roxa, suco de uva integral, figo, até esses alimentos, né, roxos, eles vão ajudar nessa parte do ferro, mas também na mulher mais velha, eles vão ajudar na saúde cardiovascular. Então, alimento roxo é assim, é o arquétipo da saúde feminina, esses alimentos roxos, roxos e vermelhos. Para sempre. De preferência, pelo menos um no seu dia. A gente está falando de alimentação, né? Mas eu gosto sempre de lembrar que a gente pode colocar atividade física na vida dos nossos filhos o quanto antes, né? Sim. E até, eu sei que a Gláucia já colocou na vida da Gigi, que está exatamente próxima dessa fase aqui. E é muito legal que Gigi viciou, fico muito feliz. Ela me manda uns vídeos, ela lá na esteira e tal. E eu fico muito feliz. Você concorda? Que eu acho que a atividade física, ela é um equilíbrio dessa alimentação e do nosso gasto e de tudo que ela traz que é maravilhoso para a saúde. Sim, e a prática de atividade física diminui a cólica comprovadamente. A gente pensa assim, não vou, né? Eu lembro, né, a aula de educação física, não vou na aula porque eu tô com cólica. Na verdade, né, era clássico, mas na verdade, se você for para a aula, você vai melhorar dessa cólica. Mesmo que você passe, assim, um tempinho inicial relutante, eu acho que é uma ajuda, tá? Mas aí, Carol, na TPM, são muitas coisas que acontecem, né? E a primeira delas é um inchaço, tá? E é este inchaço que vai dar essa retenção de líquidos, que vai dar a famosa enxaqueca dessa época, que vai dar o aumento da dor na mama, o aumento da dor nas pernas, a cólica, essa alteração de líquidos dentro do corpo, tá? Então, você, nessa hora, evitar mesmo os estimulantes, então diminuir café, sabe? Porque dá uma irritação esse aumento desse líquido no corpo. Que já é essa fase da mulher, então ali vai pensando nessa TPM num período longo ali da vida dela. Imagina, da primeira menstruação até a menopausa é um período longo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um tempo para mandarem perguntinhas pra gente. Combinado. No @VocêBonitaTV, que eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas. Mandem. A gente vai para as dicas, volta daqui a pouquinho para fechar esse papo maravilhoso. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, o papo tá ótimo, estamos falando de todas as fases da vida da mulher, dos nutrientes que não podem faltar, né, dessas mudanças que a gente precisa fazer ao longo dos anos para adequar, para ficar tudo bem. E estávamos então conversando com a nossa nutricionista Amanda Regina, já aqui ó, na TPM, nesse momento longo da vida da mulher, que vai da menarca até a menopausa. Sim. E assim, Carol, a gente estava falando, né, sobre o inchaço, tá? Isso vai acontecer a vida inteira. Então, apesar que eu tô falando agora da TPM, isso também, né, no climatério, na menopausa, são alimentos importantes. Então, ter alimentos diuréticos. Então, a primeira que a gente está fazendo aqui, bebendo água, tá? Água de coco, abacaxi, tá? Pepino e chá da casca do abacaxi e caprichar em folha verde, tá? Assim, dá-lhe pau em folha verde, é o que tem que fazer mesmo, sabe? Muita salada. Muita salada. Então, assim, esse negócio de assim, eu comi no almoço, não preciso no jantar? Não, meu amor, você precisa no almoço e no jantar. Se der no café da manhã também. Exato, café da manhã você vai de suco verde, e coloca o tomate mexido no ovo. Mas, assim, é muito importante ter isso. E também, tá? A gente está colocando ali na TPM as fontes maiores de magnésio e serotonina que vão melhorar o humor. Isso é da TPM, mas isso também é super importante no climatério e na menopausa, porque eu brinco que o climatério é essa mudança que começa a cair os hormônios, é como se fosse uma grande TPM, é isso que a mulher sente. Então, todos os sintomas que ela teve ao longo da vida, eles vão ser potencializados nessa fase. Então, se você teve mais irritação na TPM, vem muita irritação, muita insônia, os calores. Então, na TPM, então, que eu já vou trazer, né? Então, assim, a aveia é um alimento maravilhoso, desde a TPM até aqui no climatério. Então, mingau de aveia, o cacau em pó, tá? O chocolate propriamente dito, que se pelo menos ele for aí 50%, ideal 70%, mas
ter uma quantidade, né? Porque a gente fala assim, então é bom, vou comer chocolate à vontade? Não, a quantidade adequada para te ajudar a repor a serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, é até 30 gramas de chocolate. O que vai dar, Carol, uma fileirinha, tá? A fileirinha, na verdade, ou um bombom maior. Tá? Então, assim, você pode dividir 2 quadradinhos aí no teu almoço, 2 no jantar, aí à tarde faz uma banana amassada com aveia e mel e canela, grelha ainda a banana, porque ela aquecida melhora a disposição do triptofano, da serotonina, tá? Então, são grandes alimentos. E também o arroz integral. Eu gosto muito do leite vegetal de aveia, que é o que eu trouxe ali também, tá? Porque eu acho que vai ajudar. E aqui do climatério, tá? O grande maravilhoso é inhame. Assim, inhame, tá? O inhame é tão mágico que tem anticoncepcionais à base de inhame, tá? Então, ele existe realmente um fitoestrógeno no inhame. Tem lugar no Nordeste que o pessoal troca o nome, tá? Chama esse inhame que a gente chama aqui de inhame de cará, mas é esse que tá aí, apareceu na imagem. São as mesmas propriedades. São as mesmas propriedades, tá? E assim, o ideal é você comer isso pelo menos 3 vezes por semana, tá? Não tem, assim, meus filhos eram viciados de neném, né? Mas agora, assim, eu gosto muito em suco, você pode pôr o inhame cru, desde que você colocou de molho na água, você joga aquela água fora e pode bater no suco verde ou bater em outra preparação que você goste. Você pode fazer misturado purês, né? E também no picadinho, e aí você pode tortilha com inhame. Ele é um espessante nas receitas, Ele é um espessante nas receitas. Então dá uma, assim, num creme, ele acaba dando uma cremosidade, Exato, né? Tanto que eu fiz o creme de castanha junto com inhame, tá? E aqui também, a gente tem gergelim, né? Então o gergelim, ele é fonte de cálcio maravilhoso e também de outras coisas, assim, maravilhosas e uma gordura muito boa. Então, você usar o gersal, né, que é o gergelim batido com sal, aí para temperar saladas, para pôr no teu arroz, para você já dar uma diminuída no sal, também é uma ideia. Você falou do GH, tá? O GH, que é esse hormônio, né, do crescimento, da renovação celular. O abacate consumido à noite aumenta e estimula o GH. Tá? Então, perfeito. Então, assim, umas rodelas de abacate na salada, né? Então, um creme de abacate batido com mostarda, ou que eu acho incrível, tenho receita até no meu canal no YouTube, o abacate batido com cacau em pó. Tá? E aí você faz como se fosse um docinho, uma sobremesa, come antes de dormir, né? Então são os alimentos maravilhosos aí que a gente pode incluir. Eu vou colocar a perguntinha do público. Ótimo. Porque chegaram várias, a gente vai começar agora. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Elisângela, obrigada, um beijo pra você. Estou na pré-menopausa. Devo suplementar ferro? Sinto que perco bastante sangue durante o meu período. A gente já vai falar sobre isso. Vamos lá, deixamos perguntinha então da Elisângela, certo? Sim. Estou na pré-menopausa, devo suplementar ferro, sinto que perco bastante sangue durante o meu período. Muito provavelmente sim, Carol. Sim, tá? Agora, a gente pensa, né, na suplementação uma coisa isolada. Na verdade, as vitaminas, os minerais, eles agem em conjunto. Então, não só necessariamente o ferro, mas eu acho que seria importante ela ver como é que tá os níveis de B12, né, que também podem estar muito carentes, os níveis. Então, assim, aí a gente põe ferro junto com ácido fólico, junto com vitamina C para aumentar a absorção do ferro, junto com a B12. Então, sempre é importante entender que tudo isso age em conjunto. Perfeito. Tem mais perguntinha? Olha lá. Já. Me conta uma coisa. A gente está falando que a gente deve priorizar do que a gente tem que colocar no prato. Agora, tem coisa que a gente tem que tirar, que dependendo da fase que a gente estiver, vai atrapalhar. E aí? E aí, eu acho que assim, nesse período de grande irritação e também de choro fácil, né, que a gente pode ter na TPM, como na menopausa, é muito importante, assim, retirar mesmo industrializado, sabe, Carol? Eu falo assim, se você não sabe nem pronunciar o nome, não come. Sabe quando a gente lê e começa... não come. Nosso corpo não conhece. E assim, quando começa ainda com X, Y, Z, é para você não saber mesmo o que é aquilo lá, né? Então eu falo assim, não come, tá? Diminuir o café, tá? Ou diminuir a cafeína. Então, por isso aqui, trocar por outros tipos de chás, né? Então, é uma ideia também. Eu trouxe lá o miolo da alface.
Tá? Miolo da alface é um calmante natural também para colocar no horário, por exemplo, do jantar, né? Ou se você está muito irritada, você também pode colocar aí no horário do almoço. Mas o miolo da alface você pode até fazer chá do miolo de alface. Jura? Sim. Tá? Ferve a água, coloca, abafa, deixa 5 minutinhos e toma. Tá? Então, assim, evitar também fritura, né? Então, assim, o mínimo necessário, sei lá, assim, porque uma coisa também é a nossa vida, né? Então, você vai no aniversário, um final de semana, você come, mas assim, eu acho assim, tem gente que pontualmente come muita coisa frita, né? Entendi. Então evitar realmente fritura, evitar industrializado e beber água, assim, pelo amor de Deus, muita água. Porque as pessoas bebem muito pouca água. A água, Carol, ela tem uma conta de 30 ml por quilo de peso. Então, a gente pensa nessa conta 2 litros todo mundo? Não é, tá? Então, você pega o seu peso, multiplica por 30 e aí você chega na quantidade ideal de água que você precisa. E tem que tomar durante o dia todo, não adianta concentrar só num momento, né? Senão também a gente vai eliminar e precisa repor. Vou colocar mais perguntinha do público, aproveitem, estamos ao vivo. Leila, obrigada, um beijo. Há como retardar o climatério? Retardar o climatério. O climatério, a menopausa, igual a menarca é o nome da primeira menstruação, a menopausa é o nome da última menstruação. O climatério é esse período que antecede, então, a última menstruação. Você poderia retardar, sim, tá? Percebendo que os hormônios estão caindo, desde o uso, né? E aí é uma ginecologista que poderia falar dos hormônios propriamente ditos, mas como nutricionista, Carol, a gente consegue fazer isso através de fitoterápicos, tá? Então a gente pode manipular fitoterápicos e retardar isso. Então a gente, por exemplo, sei lá, para fazer um bolo você precisa de farinha, ovo, açúcar, você dá os nutrientes para preparar os hormônios. É isso que a gente consegue fazer com fitoterápico. E isso tem uma boa absorção pelo corpo. E o inhame também é um desses naturais. O inhame, o tofu, a linhaça. Então você pode sim retardar essa perda hormonal manipulando isso, né? Através da alimentação e da suplementação adequada. Não, e eu acho que assim, no fundo, o desejo é retardar os efeitos realmente, né? Exato. A forma como a mulher vai se sentindo, até a questão da queda dos hormônios, que pode dar um cansaço, menos testosterona, que pode dificultar o ganho de massa e tal. Mas, de fato, a última menstruação, isso a gente não tem controle, né? Infelizmente, neste caso, a última, assim como a gente não tem controle da primeira, a última a gente também não tem controle. Temos que cuidar, então, dos efeitos, certo? Para viver melhor. Vamos para a próxima, olha lá. Silvia, obrigada, um beijo. Quanto tempo duram os sintomas da menopausa? Olha, essa queda, ela pode acontecer lá em torno dos 45 anos, Carol, tá? Então, a mulher ainda pode, sei lá, em torno dos 45 até os 55, tá? Normalmente é em torno dos 50 que ela vai ter aí a menopausa. Tá? E a gente menstrua muito mais tempo do que as nossas avós. Muito mais, porque as nossas avós, bisavós, tinham 10, 12 filhos e amamentavam. Então, se você pensar o tempo da gestação e da amamentação, elas menstruavam muito menos. A gente hoje tem um filho, 2, menstruou lá com 11, 12 e ainda prolonga. Então, a gente tem muito mais tempo pensando nesses efeitos de perdas nutricionais que a gente vai ter ao longo da vida. É verdade. Tá? Então, eu acho assim, a gente precisa ter muito mais hábitos até para dar conta disso tudo mesmo que a gente tem com as perdas nutricionais e do climatério. Concordo. Né? Eu não tinha pensado nunca nisso, mas faz todo sentido. Tem mais perguntinha? Dá tempo, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Patrícia, um beijo. Alguma dica especial para TPM, então dor de cabeça, irritabilidade na adolescência? Sim, dor de cabeça não é tão fácil, porque tem 150 causas catalogadas, mas as dores de cabeça hormonais ligadas à alimentação tem como a gente ajudar e muito, tá? Eu acho assim, uma coisa que passa a enxaqueca no começo, não adianta quando ela já está estabelecida, é você bater água de coco com gengibre, Carol, tá? Você bate água de coco com gengibre a hora que a dor está começando, isso para ressaca, pós-carnaval ainda, viagem, é maravilhoso, serve sempre no final de semana, mas assim, ajuda muito nessa dor de cabeça e a retirada de alguns alimentos, glutamato monossódico, tá? Reduzir a cafeína, né? Tomar cuidado com fritura e embutido. Então, esses são as piores coisas para darem dor de cabeça. São os gatilhos, Os né? gatilhos.
Quer falar mais um? Não, então assim, cuidar mesmo da dor de cabeça também com bastante verde, tá? Por quê? Porque o magnésio e aqui as folhas verdes, elas cuidam da saúde do fígado. Então, a dor de cabeça, ela tem uma sensibilidade hepática pra gente ter essas enxaquecas. Então, a gente precisa também cuidar da saúde do fígado. Faz sentido. Gostei do termo sensibilidade hepática. Gostei, tô adorando. Tem mais, olha lá, dá tempo, só temos 1 minuto. Angélica, obrigada, um beijo. Muita cólica ainda na menarca, o que pode aliviar? Ai, gente, eu sofri tanto. Uma amiga falava, põe um saco de arroz na barriga, nunca vou me esquecer. Saco de arroz na barriga? Um saco de 5 quilos, eu ficava. Meu Deus do céu. Mas hoje, Amanda, pode contar. Eu acho que calor pode ajudar muito, então o leite vegetal quentinho, o mingau de aveia quentinho, um chá de camomila é maravilhoso, a bolsa de água quente, escalda-pés, tá? Óleo de prímula é uma ideia que a gente usa para regular a parte hormonal, né? Porque ele também tem mais ômega, então é uma ideia. E eu acho também que conhecimento, Carol, sabe? Porque é difícil ser mulher ainda nos dias atuais. A gente tem muita pressão, muita coisa. Então eu realmente acho assim que entender que a gente precisa de um recolhimento e proporcionar esse recolhimento mesmo, sabe? Pro nosso corpo, porque a gente acha que tem que estar toda hora disposta e não vai estar. Obrigada, viu? Arrasou! Volte logo, a gente tava com saudade de você. @AmandaRegina_Nutri lá no Instagram. @AmandaRegina_Nutri. Você encontra todo o trabalho dela. Linda pauta e logo ela estará de volta. Obrigada, um beijo, Carol. Muito obrigada. Muito obrigada, Meninos, gente. muito obrigada. A gente volta amanhã, 12:30. Amanhã é sexta-feira, gente. Semana voou e eu te espero pra gente fechar com chave de ouro. Beijo, obrigada pelo carinho e audiência. Até amanhã.